1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 22. Vou ler aqui na minha versão. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Amém. Jane, ora para Deus falar no nosso coração. Amém. Que essa mensagem com a gente está em nossas mentes, nós não viemos nos preocupar com as coisas lá de fora, mas que nós possamos estar atentos à tua palavra. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, estamos muito felizes. Muito. Amém. E se não for o Senhor, nada podemos fazer. Então, seja no teu servo, vem seja da tua missão regada, fale através do teu servo. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ó, agora eu vou pedir silêncio, ó. A boca. Vamos lá. Bem, nós vimos na semana passada, nós estudamos que esta igreja aqui, a igreja a qual Paulo escreveu, lá na cidade de Tessalônica, ela estava vivendo o primeiro amor. Nós cantamos aqui, né? Aquele amor, né? Intenso com Cristo. Quando nós nos convertemos, aquele amor, quer estar na igreja, quer ler a Bíblia, quer orar, né? É esse tipo de amor, né? Aquele entusiasmo, mas que vem do Espírito Santo, não é algo assim, né? Emocional, não, vem do Espírito Santo. A igreja ela estava vivendo esse momento, e a mudança que ocorreu na vida deles foi tão extraordinária que eles se tornaram exemplos. É o que Deus espera de cada um de nós, sejamos exemplos. Eles se tornaram exemplos para aquela região da Macedônia, que é para aquela parte da Europa, né? O que eles fizeram, a mudança dele repercutiu na região, o pessoal começou a ouvir falar, olha o que aconteceu com esses crentes, que coisa, olha que obra extraordinária, é um milagre, foi um milagre, e é o que Deus espera da nossa vida, e a mudança seja tão profunda, que a pessoa olhe para nós e fale assim, olha, aconteceu alguma coisa mesmo na vida dessas pessoas. A igreja, ela era fervorosa, mas era uma igreja jovem, inexperiente, estava começando, né? E ela estava numa região, né, num contexto assim perigoso, e eles mesmos já estavam criando ideias perigosas, porque essa é a questão às vezes do novo convertido. Ele é novo convertido, ele ainda está bebendo, né? Está naquela primeira, aquela refeição leve, né? E ele vai amadurecendo com o tempo. É o leite, ele está no leite. Então ele pode sim, às vezes, criar alguma ideia errada em relação a Cristo. Ele pode aprender alguma coisa e não discernir e acaba aceitando aquilo como verdade. Por isso que eu acho perigoso, às vezes, assistir alguns programas de TV. Aliás, não sei nem se eu recomendo algum. Eu estou pensando aqui, tentando lembrar de algum. Eu sei que tem um do... Não vou falar não. Deixa para lá. Vamos lá. Eu mencionei na semana passada que essa igreja estava assim, nesse contexto perigoso. Eles estavam passando por tribulação. Havia promiscuidade naquela região, né? Era comum aquilo ali, era aceito até pelas religiões locais. Eles tinham essa ideia acerca de Jesus meio que equivocada. Eles começaram a criar uma ideia louca lá. Jesus está voltando, vamos parar de trabalhar. Esse negócio para lá já está voltando. Então, fora, né, aquela questão das pessoas que haviam morrido sem Jesus, que eles ficaram tristes. Jesus vai voltar e essas pessoas não estarão aqui. Que coisa chata. Começaram a chorar. Não é chorar não, mas ficaram tristes. E a dificuldade que eles tinham com autoridades espirituais. Bem, nós temos que ter isso em mente. É uma igreja nova, gente que se converteu, está cheio de entusiasmo, mas são ainda ralinho, né? Posso dizer, superficiais, eles estão crescendo.
estão amadurecendo, são crianças. Com certeza, esses problemas aqui, eles poderiam afetar a espiritualidade deles. Quantas pessoas nós conhecemos que começaram bem, mas começaram a se deparar com problemas, certas situações, elas começaram a esfriar. Às vezes nem falam mais de Jesus. Isso às vezes acontece. Né? Então poderia sim diminuir o fervor espiritual. Aí Paulo está antenado aqui, ele soube dessa situação da igreja, ele escreveu aqui essa carta, para corrigir essas deficiências que eu acabei de falar. Fala, gente, toma cuidado. E ele deu algumas ordens, a fim de conduzir essa igreja à maturidade, para que ela não perdesse esse fogo, essa intensidade com Deus. Às vezes o fogo está lá, aquela labareda, a gente chama de labareda, mas daqui a pouco, né? Uma brasinha, isso pode acontecer. Aí ele deu essas ordens. A primeira nós vimos na semana passada, as 3 primeiras, né? Regozijai-vos sempre, diz respeito à alegria do cristão no Senhor. Cuidado, não é alegria nas coisas, mas no Senhor. E não é nem nas bênçãos do Senhor, é no Senhor. Cuidado, é no Senhor. A alegria é a marca da igreja que anda com Deus. Deus é fonte de alegria da igreja. Eu posso estar aqui com poucos irmãos e me sentir alegre por causa de Cristo. Não é? Por causa de... Ainda que passemos por tribulações e por lutas. Sentir uma alegria que ninguém, a gente consegue nem explicar para o vizinho o que está acontecendo. Fala assim, é Deus. É a resposta óbvia, é Deus. Orar sem cessar, quer dizer, orar sem interrupções, uma atividade contínua, significa vida de oração. Paulo está preocupado com a igreja, ele está dando ordem, não, gente, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos sempre, no Senhor, é claro, orar sem cessar, e em tudo dai graças. É o reconhecimento do cuidado divino em todas as ocasiões, até nas situações mais difíceis, até quando tem problemas e lutas, como escreveu William Barclay, até no dia mais tenebroso da vida se recebem bênçãos. Como falei na semana passada, ou na retrasada também, acho que foi na retrasada, que eu falei que no momento que eu perdi meu pai, eu senti o conforto de Deus, eu me senti abençoado por Deus, para aquele momento, você está entendendo? Até nesse momento eu tenho que agradecer, aliás foi a nossa oração, foi de gratidão a Deus, a gente percebe o cuidado dele. Bem, aí nós chegamos agora na segunda parte, ou na segunda parte da sequência de ordens, que é a partir do versículo 19, né? Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas e abstende-vos de toda forma de mal, do 19 ao 22. Paulo lhe fala aqui, olha que coisa interessante, ele como se o Espírito Santo fosse um fogo, é uma figura de um fogo. Né? Então não apagueis o Espírito Santo. Como um cristão pode suprimir ou apagar, né, extinguir o fogo do Espírito Santo na sua vida? Como? Né? Ou na igreja? Aqui existem 2 razões. A primeira é cedendo às pressões que eu acabei de falar. A igreja está passando por perseguições, ela está num bairro onde tem muita prostituição, ou numa cidade onde existe muita prostituição, até as religiões lá aceitam isso. Ela está com umas ideias meio esquisitas em relação à volta de Jesus. Essas coisas, se eles cedessem isso aí, sim, eles poderiam apagar o Espírito Santo, aquele fogo, aquele entusiasmo, aquela energia que vem do Espírito Santo. E existe uma outra razão também, que é desprezar a ação do Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo usa pessoas, ele dá dons às pessoas, ele nos capacita para a obra. Cada um de vocês tem um dom. Até as crianças, quando se abrem o coração para Cristo, elas recebem o dom de Deus. Uma capacitação, não só a capacitação para servi-lo, mas também caráter, acima de tudo. A igreja, ela anda é meio complicado, né? Porque ela anda na fé, mas o mundo está muito próximo da gente. Estou dizendo que nós estamos no mundo, não somos no mundo, mas estamos no mundo. A igreja, ela anda na verdade, mas a mentira está andando aqui do lado, está tentando penetrar na igreja. E nós vivemos a questão dos extremos também. Por quê? Você vê que as pessoas, eu falo até dessas igrejas neopentecostais, as neopentecostais é universal, todo esse top dessa linha de igreja, ela tem muito essa questão, ela não trabalha com essa questão do conhecimento da palavra,
ela trabalha com experiências espirituais, milagres, né? E até bênçãos para a vida, tudo bem. Prosperidade. Mas olha só, ela esquece do conhecimento, que é tão importante. Para que Paulo escreveu aqui? Para corrigir, para ensinar. Eles não dão ênfase ao ensino, porque não interessa. O bom é você oprimir as pessoas, pegar as pessoas e controlá-las. O bom é isso. Para a pessoa que não tem conhecimento é fácil de controlar. E às vezes nós temos que tomar cuidado com extremos. Às vezes nós estamos lá na busca de muitas experiências com Deus, mas esquecemos do conhecimento. Às vezes é muito conhecimento, mas também não tem experiência. Então a igreja ela anda numa linha assim muito tênue, assim, tem que ter equilíbrio no que nós fazemos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque podemos cair no erro de um lado e no erro do outro. Nós temos que, é por isso que o conhecimento é importante, como também, né, essa questão da espiritualidade. Nós temos que lidar com isso, a experiência com Deus, e saber lidar com essa questão dos dons. E manter o fogo do Espírito Santo aceso em nossos corações é um desafio, como também buscar o conhecimento da doutrina saudável. E isso exige de cada um de nós um custo, um esforço, dedicação, entrega. Nós precisamos disso. A igreja saudável ela tem esse equilíbrio. Né? Às vezes, eu tenho certeza que os irmãos já viram coisa maluca dentro de igreja. Vídeo com coisa assim que a gente fala, será que isso é espiritual? Aí eu pergunto para você, cadê o conhecimento? Eles pegam o conhecimento e jogam no lixo. E é isso que estão fazendo. Nós temos que tomar cuidado com isso. Deus nos deu a mente para quê? Para usá-la. Não é para chapéu, né? Como dizem aí, né? Cabeça não é para chapéu. Deus te deu para que você pense também. Bem, não desprezeis as profecias. Em boa parte aqui, as profecias, aqui nós temos que tomar o máximo de cuidado possível. As profecias dizem respeito à vontade de Deus para o seu povo. Presta atenção. Presta atenção. Em boa parte do Novo Testamento, as profecias dizem respeito à vontade de Deus para o seu povo. E nem tanto aquela tal da revelação antecipada de alguma coisa. Eu tenho uma profecia para você. Deus mandou te dizer, olha que isso aconteceu, está até outro dia debatendo comigo. Ele falou assim, rapaz, isso tem no Novo Testamento? Tem. Aconteceu 2 vezes, pelo menos está lá escrito. Com o profeta Ágabo, ele profetizou a fome em Jerusalém e profetizou a prisão de Paulo. Acertou as 2. Agora, presta atenção que a profecia dele não foi boa, não. Bem diferente do que vemos hoje aí, né? Bem diferente. Mas, na maioria das vezes, a intenção aqui, quando falava de profecias, era orientar a igreja, no sentido moral dela, doutrinário. Você está entendendo? É corrigir defeitos da igreja, deficiências da igreja, né? Ensinar sobre questões de família, sobre questão de lidar com um patrão, um empregado. A profecia era para isso. Disciplinar a igreja. Você está entendendo? Não é falar assim, olha, Deus mandou te dizer uma coisa que vai acontecer. Não, pode até acontecer, mas não é a intenção da profecia aqui. A igreja ela dependia das profecias para aprender e conhecer a vontade de Deus, porque eles não tinham a Bíblia escrita. O Novo Testamento não havia ainda sido escrito por ninguém. Você está entendendo? Eles estão lá, sem nada. Aí Deus levanta uma pessoa e fala assim, minha vontade é essa. Corrige isso aqui, vamos andar por aqui, cuidado, advertência, ordens. É assim que Deus fazia, na maioria das vezes. Então Paulo aqui ele tinha intenção o quê? O que ele tinha em mente? Edificação da igreja, encorajamento que provém da palavra de Deus, porque era considerada a palavra de Deus o que aqueles profetas falavam, né? E não revelações de mistérios ocultos. Então, ao desprezar as profecias, como diz o texto, não desprezeis as profecias, os tessalonicenses estariam desprezando o próprio Deus e a sua vontade. Por quê? Porque Deus está orientando a igreja. E quando eles desprezavam, né, essas profecias, eles estavam desprezando a palavra de Deus e o próprio Deus. Mas cuidado que não estou falando dessas profecias que acontecem, que você vê na TV, vê no YouTube, entra numa igreja e vê, não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Não se trata disso aqui. Né? 21 e 22. Não, 21, perdão. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Bem, aqui é aí que o negócio começa a pegar aqui. Por quê? A profecia é de um homem
Deus usava uma pessoa, aquele era o canal de Deus para falar com uma pessoa, com a igreja, uma pessoa levantava, não é falar em línguas, não é nada disso, mas ele vinha com uma orientação de Deus para a igreja, uma orientação, uma disciplina, uma correção, uma advertência, coisas do tipo. Era um homem comum, às vezes até uma pessoa humilde, uma pessoa que tinha consideração dentro da igreja, era respeitado dentro da igreja, mas só que a igreja, ela tinha que ter o máximo de cuidado. Por quê? Porque era um homem, e poderia vir algo fora da vontade de Deus pela boca desse homem, por ele ser falho. Você está entendendo? Então a igreja tinha que ter discernimento, ela tinha que prestar bastante atenção. O que ele falava, ele falava assim: opa, isso aqui é a vontade de Deus. Porque eles tinham o Antigo Testamento, eles não tinham o Novo, mas tinham o Antigo. Eles poderiam sim conferir, para ver se isso bate com o caráter de Deus e com a vontade dele. Então, além desse perigo, existia um outro, que pessoas poderiam aparecer e declarar ser enviadas de Deus e falar em nome de Deus, quando na verdade não foram autorizadas para isso. Você está entendendo? As pessoas não receberam autorização para isso de Deus. Deus não comissionou essas pessoas para isso. Elas chegaram lá no meio da igreja e falaram: Deus mandou dizer uma coisa. Eu falei: nem te conheço. E falar uma coisa e até mexer com a igreja e desviar a igreja da verdade. Cuidado nessas coisas. Então Paulo, o que é que ele fala? Julgai todas as coisas. Isso significa o quê? Examinar cuidadosamente todas as palavras proferidas por tais homens. A igreja precisava ser muito criteriosa, usar de bom senso, aprender a discernir, a identificar entre a mensagem verdadeira, a doutrina verdadeira e a doutrina falsa. Eu não sei se vocês já viram, mas eu acho que eu vi uma matéria sobre isso, de que o funcionário do banco, ele não trabalha com a nota falsa para identificá-la, ele trabalha com a verdadeira, porque ele conhecendo a verdadeira, ele vai conhecer a falsa. É isso? Ele pega lá, saiu de 200 agora, tem pouco tempo que saiu a nota de 200, não tem nenhum ano, ele vai lá e ele identifica a verdadeira, ele conhece a verdadeira, para depois descobrir qual é a falsa. Então, é assim, se você conhecer a doutrina verdadeira, você vai saber, quando apresentarem para você a doutrina falsa, você vai identificar. Você está entendendo? Então, isso é que Deus espera de cada um de nós. E tem um detalhe muito importante, isso acontece às vezes demais, é que eles às vezes veem essas pessoas, como Paulo está falando aqui, e hoje tem muito isso, é uma coisa impressionante, eu nunca imaginava que ia aparecer de novo esses caras aqui, e surgiu na história de novo. É uma evidência de que o espírito do anticristo está em nosso meio, está agindo. Ele não está aqui em pessoa, o espírito do anticristo, mas ele já está agindo, ele está preparando a chegada dele. Mas olha só que coisa interessante, às vezes, isso já aconteceu, de pessoas às vezes ouvirem coisas e até repassarem mensagens no YouTube. Eu peço até para tomar cuidado quanto a isso, eu já vi pessoas pregarem, de pegar uma mensagem na TV e chegarem aqui e pregarem para outros irmãos aquilo que ouviu na televisão, e eu tive que corrigir porque estava completamente errado, completamente errado, não tinha nada a ver com o que o autor queria dizer, na Bíblia. E eu falei: não, não é isso, não é, está equivocado. Eu quero que você preste atenção nisso. Por quê? Porque quando você é conivente com esses erros, quando você repassa essas coisas, você está cooperando com o anticristo. Você não está do lado de Cristo, você está do lado do anticristo. Se você tem dúvida quanto àquilo que você está ouvindo, que mandaram para você, pergunte para alguém, então não envia. Ok? Tome esse cuidado, porque é justamente o que ele quer: perverter, enganar. Aí vê lá uma irmã sofrendo dentro da igreja, poderia usar o exemplo de qualquer irmão aqui. Sabe que o irmão está sofrendo, às vezes as pessoas sabem, aí vem com aquelas histórias: Deus mandou te dizer isso. Eu já vi pessoas, por exemplo, eu estava discipulando um rapaz que estava preso. Ele foi preso, estava no presídio do Ceará, e aí o que aconteceu é o seguinte:
ele falou assim, uma profeta disse que uma pessoa veio aqui, profetizou, disse que eu vou ser solto. Ora por mim. Eu falei, o que você fez? Eu puxei uma arma com o policial. Pegou quantos anos? Tanto. Tá tantos anos aí? X. Aí ele falou assim, ora por mim para que eu seja solto. Eu falei assim, eu não vou nem fazer essa oração no meio. Sabe por quê? Porque você fez, você está devendo ao Estado, você está devendo à sociedade. Está devendo à sociedade. O que essa pessoa está profetizando está errado. Ela não está sendo nem justa. Você tem que entender que o que você fez merece punição. Deus pode até te perdoar. Mas o que você fez tem consequências, se não faz de novo. Aí você vê, mata o policial e aí? Fica sem pai de família. Você está entendendo como é que o negócio funciona? E eles vão lá fazer essas profecias, vão ver o meu trabalho no presídio. Paulo, a gente pegou lá 20 e poucos anos de cadeia. Daqui a um ano que vem ele está saindo. O cara que pegou 20, 30 anos de cadeia, o cara já está com um monte de assassinato nas costas. Você está entendendo? Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Aí as pessoas criam uma falsa esperança. Não acontece, vai botar a culpa em Deus. Ele não vai dizer que aquele homem é um falso profeta, ele vai dizer que a culpa é em Deus. E o falso profeta vai dizer que ele não teve fé. Cuidado com essas coisas, tem que passar pela palavra de Deus. Uma igreja que não anda por essa palavra de Deus, ela vai ser enganada. Ela vai ser ludibriada por essas pessoas. Aí vai estar o que? Cooperando com o anticristo. Como João fala na segunda carta, é o espírito anticristo aí. Está passeando nas igrejas. Ele está preparando a igreja dele. Tome cuidado com isso. Bem, versículo 22 diz, aí ele fala, concluindo aqui no versículo 21, julgai todas as coisas, retende o que é bom. Então, ao examinar, com cuidado, cada cristão deve reter o que é bom, isto é, aquilo que é saudável, benéfico, aproveitável para a vida espiritual, e óbvio, deve aplicar. Se você vai ter discernimento, você assim, não, isso aqui é uma coisa bíblica, é de Deus, e eu posso aplicar na minha vida. É isso aí. 22. Abstende-vos de toda forma de mal. Bem, William Hendricks entende que Paulo está se referindo a duas coisas. O mau conselho dos falsos profetas, você tomar cuidado com isso, tem que tomar bastante cuidado com isso. Eu já falei dos irmãos aqui, dei testemunho de pessoas que se separaram, pediram de divórcio, estavam bem casados por causa de profecias. Bem, Deus é a favor ou contra o divórcio? Deus é a favor ou contra o divórcio? Contra o divórcio. Você sabe o que você tem que fazer? Se alguém falar isso para você, sabe o que você tem que fazer? Arreda Satanás. Arreda daqui, Satanás. Arreda. É isso que temos que fazer. Está acontecendo muito com os evangélicos, É claro, por quê? Porque as pessoas não querem mais pensar, não querem mais buscar a vontade de Deus na Bíblia. Elas querem uma coisa bem mais fácil, um fast food, Chega lá, McDonald's, pega o lanche e vai embora. Então, isso aí não é a palavra de Deus. Isso não é a palavra. Deus pode usar esse meio? Pode. Eu até duvido um pouco que use nesses dias pela confusão que eu tenho visto por causa disso. E muita gente dizendo de falar em nome de Deus. Aí as pessoas brasileiras religioso fica lá todo oriçado com essas coisas, porque o brasileiro é muito religioso, acredita em misticismo, um monte de coisa, Vem a cadeira, sai do lugar, tem um negócio, porque ele é religioso demais. Então, tome cuidado com essas coisas. O próprio Jesus falou, muitos sinais aconteceriam à volta dele, quer dizer, precedendo a volta dele. Sinais que enganariam, se possível, que eu não acredito que seja possível, enganar, se possível, os eleitos, que somos nós, os eleitos de Deus. Presta atenção. Vai fazer sinais, Vai fazer sinais. Bem, primeira é essa, O que você deve se apartar de toda forma de mal? Que mal? Mau conselho dos falsos profetas. Segundo, o cristão precisa se afastar de tudo aquilo que tem aparência de mal, por menor que seja. Às vezes o negócio é pequenininho, você fala assim, isso aqui não vai causar dano algum. Dano algum. Já vi parede infiltrada por causa de um buraquinho do cano. Um buraquinho. Começou pequenininho, daqui a pouco está toda a parede infiltrada. É assim que começa a sua vida. Presta atenção. Uma coisa pequena, toda forma de mal, pode ser pequena, menor, pequeno aos teus olhos, mas você deve se afastar disso
Eu considero importante alertar que muitas vezes o mal se disfarça de bem. Olha a questão dos falsos profetas, como as trevas aparecem em forma de luz. 2 Coríntios 11, de 13 a 14, diz que Satanás se transforma em anjo de luz. Paulo fala isso, o Satanás se transforma em anjo de luz. Ele estava usando isso, né? Ele falou dessa forma, para se referindo aos falsos profetas, que se transformam em anjo de luz. Lobos com peles de cordeiro. Só Deus para nos dar discernimento para perceber quem são essas pessoas. Mas elas estão cada vez mais presentes na sociedade e na igreja. Nós temos que tomar o máximo de cuidado. E se vocês caírem na conversa dessas pessoas, vocês não podem nem culpar Deus. A culpa vai ser de cada um de vocês. Você está entendendo? Deus vai jogar a responsabilidade para cima de vocês. Não é para nós, né? Todos nós. Então é melhor você ser cauteloso do que você, às vezes ser liberal demais ou permitir. É melhor você falar assim, eu estou em dúvida, eu não vou embarcar nessa não. É melhor você agir com cautela. Pedir orientação de Deus, o que é isso, Senhor? Vem da tua parte, não vem? Procura falar com alguém mais experiente. Então tome cuidado com essas coisas. O diabo ele é especialista em fazer isso. É o maior vendedor de veneno que existe. Ele faz com que o freguês fique obcecado pelo veneno, achando que é um suco saboroso. Mas fica doido. Na igreja ele entra, fica e diz até encantado, isso é coisa de Deus. Mas por quê? Ele faz com que as pessoas fiquem saboreando aquilo. Mas na verdade é um veneno, é igual gordura, né? Come gordura, gosta de ovo frito, aquela gordura, carne, aquela gordura, mas faz mal ao organismo. E é a mesma coisa, essas coisas fazem mal à nossa alma. Fazem mal à nossa alma. Tá? Então ele faz isso, e às vezes, eu percebo isso, já ouvi mensagens de pessoas, nossa, mas que mensagem? Eu fui estudar a mensagem e percebi que a mensagem não era nada daquilo que o salmista queria falar. O salmista falou uma outra coisa. E ele colocou aonde ele queria, e as pessoas ficaram, nossa, é que eu precisava. As pessoas estavam bebendo veneno, parecia um suco, saboroso, um limão geladinho, no calor, mas é isso que ele faz. E eu acho importante, Paulo aqui está lidando com uma situação perigosa, e ele está pensando na igreja que está nesse contexto, e que precisa permanecer com fervor e precisa permanecer firme na fé. Nós estamos passando um contexto semelhante, nós estamos lidando com tribulações, não é perseguições, nós estamos lidando com tribulações. Nós estamos num contexto perigoso de prostituição. O Brasil é um país conhecido por prostituição, lá fora, os países estrangeiros, ideias erradas acerca da volta de Jesus, teologias, ensinos errados, nós estamos vivendo também isso. A questão de dificuldade com liderança, cada dia que passa nós vemos pessoas que têm dificuldade de lidar com liderança, às vezes não respeitam liderança nenhuma. Aliás, as crianças que estão vindo aí, nós temos que orar muito por elas, porque essas crianças que estão vindo aí, dessa geração, são muitas das crianças que não têm respeito nem pelos pais. Imagine a autoridade. Olha o perigo. Então, nós temos que atentar, mas ainda tem pessoas que confrontam pastores, confrontam a liderança de igreja, sem medo, sem temor a Deus. Nós estamos lidando com uma situação como essa. Gente, vamos orar? Vou pedir para as crianças sentarem aí, senta aí, por favor. Nós vamos orar agora. Falar com o nosso Deus.